Oh, yes, baby, baby! Dia 10 de julho de 2023, aula sobre arquétipos de Carl Jung, na sedução e fazendo do mundo o seu playground. É, por mais que eu foque aqui nessa aula, principalmente nesses arquétipos, eu vou trazer de certas formas histórias e aspectos de viagem, de Moá, de mim mesmo, que ajudam a ilustrar esses arquétipos e como ao ter todos estes em controle, é algo que você se torna mais confiante, mais atrativo, um cara que faz do mundo o seu playground, essa é a verdade. Hoje eu vou trazer os quatro maiores arquétipos de Carl Jung na personalidade masculina, que são o guerreiro, o rei, o amante e o mago. Dependendo do livro que você pega, o mago ele às vezes traduz para mágico, mas eu vou. Oi? Deixa eu tirar o áudio da galera aqui. Continuando, primeiro de tudo, o que são arquétipos? Arquétipos não é para você ficar também aqui achando que é um personagem que você de repente coloca uma máscara e você vira esse. Não. Nós, dentro do, da psique do ser humano, nós temos diferentes características, diferentes personalidades. E essas características, personalidades, ações que vêm delas podem ser muitas vezes categorizadas nesses arquétipos de Carl Jung. E quando você entende essas dinâmicas e começa a aplicar, fica muito claro, muitas vezes, o que é que você precisa trabalhar, aonde você está pecando, quais são, inclusive, os aspectos que você tem forte naturalmente dentro de você, e esses são aspectos que você deve cada vez mais trabalhar, porque, querendo ou não, são, como se diz, o seu carro-chefe, que vai justamente fazer de você um cara único. Agora, os arquétipos também são esses símbolos e personagens, como eu acredito que a maioria assistindo essa aula conhece, que são, por exemplo, o que muitos na comunidade chamam o Shed, o Beta, o Miqueinha. Esses são arquétipos também, são símbolos que, ao falar, você logo sabe o que aqueles arquétipos são, ou o que eu me refiro com aquilo. E aí, é claro, a gente vai ter todos esses arquétipos que vão fazer você ficar bitolado. Ah, porque eu tenho que ser o Shed. Porque se eu não for um Shed, nenhuma mulher vai se interessar por mim. Esse não é um arquétipo que te ajuda. Porque se você não, não for, digamos, naturalmente bonito, o quê? Você vai desistir de se envolver, né? Então, esses são alguns arquétipos que não vão te ajudar. Os de Carl Jung, não à toa, depois de quase 100 anos, continuamos falando sobre ele, porque são aspectos que o cara descobriu de alguma forma ali e faz, principalmente para o que vale nessa aula, nós homens termos consciência do que é importante, do que é ladainha e o que precisamos trabalhar e o que devemos ressaltar em nós mesmos. Com essa breve introdução, o primeiro arquétipo, que é, sem dúvida, o símbolo masculino mais forte deles, é o arquétipo do guerreiro. Então aqui vai. O arquétipo do guerreiro, de acordo com a teoria psicológica de Carl Jung, representa coragem, força, autoconfiança, determinação e a capacidade de enfrentar desafios. Em primeiro lugar, o guerreiro interior é alguém que está conectado com a sua própria força interior e tem autoconfiança. Na sedução, essa autoconfiança é extremamente atraente, pois transmite segurança e poder pessoal. Um guerreiro confiante sabe o que quer e não tem medo de correr riscos, o que o torna cativante para outras pessoas. Antes de eu continuar essa sinfonia que escrevi, esse é o primeiro ponto que eu já logo fico de cara, quando os caras muitas vezes vêm falar comigo e falam: ai, mas se eu falar com a bela donzela, ela vai me rejeitar. Ai, mas o que que vão pensar de mim? Ai, mas assim, meu irmão, você está de sacanagem? Você acha que o cara que é o guerreiro, ele se importa com essa merda? Com o que os outros vão pensar dele? Com que se a mulher vai achar que ele é feio, que ele não tem o VSM certo? Então aqui a gente já começa a separar os meninos dos homens. Que quando você tem esse arquétipo dentro de você forte, é quando, primeiro de tudo, algo que eu constantemente bato na tecla, que é a questão da liberdade social.
Ninguém se importa com você. Ninguém se importa com você se você vive, se você morre. A partir desse momento, por que você vai ficar colocando as suas ações baseado no que os outros vão pensar? Então, essa já é uma mentalidade de autoconfiança, né, que traz dentro do guerreiro, que é tipo assim, foda-se a opinião dos outros. Se você sabe quem você é, se você sabe o porquê de você estar fazendo aquilo, é o que basta. É claro que para você chegar nesse ponto dessa autoconfiança do guerreiro, existem algumas mentalidades que você deve deixar para trás e algumas mentalidades que você deve incorporar dentro de você. E muitas dessas mentalidades que você deve deixar para trás é todas essas cagações de regra que podem haver por aí, de que da nossa própria sexualidade, da sexualidade do homem. Que é o quê? Não tem absolutamente nada de errado de eu chegar em qualquer mulher, em qualquer situação do mundo, do cotidiano, e tentar criar uma conexão com ela. Sim, eu sou homem com sangue correndo nas minhas veias, heterossexual e me sinto atraído por mulheres. Não existe nada de errado nisso. E todos aqueles que vêm com cagação de regra, principalmente da galera do politicamente correto, vocês todos sabem, que vem com essa ladainha, não, porque assédio e isso. Ah, não. Eu não estou faltando com respeito nenhum. Eu estou chegando querendo criar uma conexão, isso basta. E se a mulher, eventualmente, por algo, qualquer que seja a razão, ela não quer, ok, querida, tchau, sigo para a próxima. E se eventualmente, porque eu sei que esse é um medo que muitos homens têm, mas se ela começar a gritar, achar que eu tô assediando ela, ela é a louca, ela é a louca. E aqui também para compartilhar a minha experiência da minha vida, e principalmente depois fazendo bootcamp, nunca eu vi uma cena de alguma mulher chegar e falar assim: o que que você tá fazendo? Não fale com mulheres na rua! Não, você é louco! Não, isso não existe. Então, esse já é um dos aspectos do guerreiro que eu bato bastante nessa tecla durante todos os meus vídeos, que é essa questão da liberdade social, de não se importar com o que os outros pensam, de você saber quem você é e, naturalmente, essa confiança vai crescendo dentro de você para entender que todos esses medos que você pode ter na sua cabeça, do tipo, o que que ela vai falar, ou o que que ela vai pensar, o que os outros vão pensar. Eu vou até dar um outro exemplo para ilustrar esse ponto que eu estou fazendo aqui. Recentemente eu fiz uma mentoria com um cara que ele trouxe o ponto de que ele ficava encanado de chegar nas minas na academia, porque ele falou assim: e se de repente eu ficar com a fama do cara que chega em todo mundo? Eu, não tem nada de errado com essa fama. Tenha essa fama, tenha a fama do cara que fala com todas as mulheres. Ele, mas e se as mulheres, eu acabar ficando com essa fama do cara descalibrado ou do cara que não sabe falar com as mulheres? Falei pra ele, ó, uma coisa eu te garanto. Quando uma mulher fala sobre um outro cara, por mais que seja coisas más, do tipo, eu saí com ele e foi uma merda, né? Eu garanto para você que a mulher que está ouvindo vai ficar minimamente curiosa para descobrir se aquilo que ela está falando é verdade e vai até mesmo querer descobrir com as é, suas próprias experiências com você. Então, todo esse tipo de mentalidade que você possa ter de medo de falar com a mulher aqui, a fama que eu vou ter, outra vez, foda-se. E se você não superar isso, nada do que eu vou falar daqui para frente vai importar. Porque esse é realmente o pilar principal de tudo que, na verdade, não vou nem falar de sedução, de relacionamentos. É realmente tipo de liberdade de vida, rapaziada. Eu não poderia enfatizar a importância disso. Que quanto mais a gente vira escravo do que os outros pensam da gente, é uma vida pobre, é uma vida miserável, é uma vida que você nunca vai fazer aquilo que você realmente quer. Então, esse é o primeiro ponto, principalmente do guerreiro. O Igor falou aqui. Tem gente da fama do cara que atira para todos os lados. Não tem nada de errado com essa fama. É medo de nunca viver. Que se você chega em todas as mulheres do mesmo ciclo, você não tem critério e está desesperado. Depende da maneira como você chega nas minas. Depende, claro. Se você chega basicamente quase que ignorando que ela é uma mulher, que vai ter características únicas e simplesmente fazendo o mesmo approach em todas, tipo, oi, te achei interessante, quero sair com você. Você não quer? Beleza. Oi. Aí você vira o cara descalibrado. Então aí que também entra. Eu já fiz um vídeo, inclusive, recentemente falando sobre isso, sobre a diferença entre inteligência social e liberdade social. Porque você pode ter um
sem ter o outro. O cara que tem liberdade social, que é isso que eu tô falando aqui dos últimos 10 minutos, mas não tem inteligência social, ele vira esse cara aí, um cara sem critério, descalibrado, que ele chega em todas as minas, ele não se importa com o que os outros vão pensar dele, ele não tá nem aí, mas ele não cria nenhuma conexão porque ele é um robô, ele virou um bitolado, o que eu chamo inclusive de bitolado de sedução, que o cara faz approach, mas ele não percebe as pequenas nuances que aquilo pode ter. Você pode chegar em todas, mas a partir do momento que é algo natural, você não vai ter a fama, apenas vai ser tornar conhecido no meio delas. E essa também, essa parada que a gente está falando da fama, inclusive vai contra o princípio que eu estou falando de que ninguém se importa com a gente. Ninguém. Se você chega numa mina aqui e a mina te dá um toco, não é que ela vai chegar, vai falar: Olha, todo mundo aqui na academia, ele chegou em mim e eu dei um toco nele. Ela não vai falar isso. Isso não existe. Então, essa fama também, que não existe isso. Não existe. Continuando. Além disso, o guerreiro também possui uma mentalidade de persistência e determinação. Na dinâmica social, isso se traduz em não desistir facilmente. Um guerreiro não tem medo de enfrentar desafios e continua tentando até alcançar o seu objetivo. É isso que eu falo, principalmente na galera que está começando aí, de repente, a fazer approach, que percebeu que esse é um mundo que devemos explorar. É completamente normal e vai acontecer para sempre da gente ser rejeitado. Se você fica, ai, mas ela não me quis. É claro que você vai se frustrar. Então, é parte da rejeição, é a experiência. Inclusive, eu vejo como parte do aprendizado, parte da diversão, inclusive. Eu tenho histórias excelentes de rejeição que me rejeitaram e que tô aqui, ó, falando hoje. Não, porque muitas vezes os caras também acreditam que é isso, né? Você vai falar com uma mina, ela não vai querer você, vai se abrir um buraco no meio do chão e você vai ser sugado para as dimensões, porque ela não. Não, nada acontece. Né? É, Outro aspecto importante do guerreiro é a disciplina. O guerreiro sabe que a conquista não vem sem esforço e dedicação. Eu não vou focar nesse ponto aqui no sentido da sedução. Eu quero trazer principalmente a característica do guerreiro que é a característica atrativa. Disciplina. Disciplina é aquele cara que não importa se ele tá de mau humor, se ele tá sem grana, se o time dele vai jogar, se ele brigou com a namorada, se ele brigou com os pais, se ele, enfim, não importa. Ele faz aquilo que deve ser feito. Por isso que eu falo pra galera aí que já acompanha há mais tempo, sabe? A parada da mamatinha. Porque é real, mano. Você não pode deixar qualquer tipo de sentimento fraco das suas emoções ditar o que você deve fazer ou não. Por isso que eu falo isso também sempre. Se eu estou disposto a ignorar os meus sentimentos fracos, o meu lado fraco, você não tem a dúvida que eu vou fazer isso com as outras pessoas. Então, essa questão da disciplina, e essa sinfonia de ideias aqui que eu estou falando, eu já falei para muitas mulheres e eu digo para vocês que elas ficam loucas com isso. Porque aí você começa a perceber como a disciplina é algo atrativo. E claro que isso é somente através das palavras. Depois, quando a mulher vê que você é um cara disciplinado na prática, na ação, ela automaticamente se sente atraída. Por quê? Porque ela sabe que você é um cara com quem ela pode contar. Talvez ela não esteja se envolvendo num relacionamento tão sério com você ainda, mas ela sabe que você é um cara que ela pode contar. Porque se você é disciplinado com você mesmo, é normal que você tenha esse comportamento com as outras pessoas. Então, a disciplina, seja para você ir para academia e fazer exercício, ou fazer um esporte, seja para você estudar, você fala, pô, gata, hoje eu não vou sair com você porque eu tenho que estudar. Hoje eu não vou sair com você porque eu tenho que trabalhar. Hoje eu não vou sair com meus amigos porque eu tenho que fazer isso. Essa disciplina, esse tipo de coisa, as mulheres estão assim, ó, buscando com um raio laser caras que têm essa pegada. E logo ela consegue separar o joio do trigo de quem que são esses caras que são fala que vai fazer uma parada e não faz. Não tem nada mais broxante pra uma mulher desse tipo de cara. Que é um cara que, tipo, mano, ela não consegue nem saber se o que você tá falando é verdade. Você não tem disciplina nem com você mesmo. O guerreiro disciplinado se esforça para melhorar constantemente e se tornar uma versão melhor de si mesmo, o que pode ser extremamente atraente aos olhos dos outros. Essa é o que muitos da comunidade de desenvolvimento masculino falam que é a responsabilidade masculina. Que nós temos que constantemente estar sempre evoluindo, rapaziada. Não tem como. No momento que a gente descansa e fica ali na mamatinha esperando a vida passar,
é o momento que você perdeu todos os aspectos da sua masculinidade. Parte de ser homem é a constante evolução, seja ela física, seja ela intelectual, seja ela para buscar novas experiências, não tem como, não tem como. É algo que, por isso que eu já coloquei o guerreiro como o primeiro arquétipo, porque ele é o mais importante, é o guerreiro mais, é o ponto mais masculino desses arquétipos. É, porque vocês vão até entender. Depois, quando eu trazer todos os outros, claro, vão ter aspectos que você pode atrair mulheres e ser um cara confiante no curto período de tempo com os outros arquétipos. Mas se você não tiver esse do guerreiro, esquece. Porque justamente como eu estou falando aqui, se ele requer que você aprenda novos conhecimentos e evolua constantemente, você vai aplicar isso nos outros arquétipos também. Então, esse é o primeiro arquétipo que eu trouxe alguns bônus aqui, que eu vou só pincelar. Bônus de autoconfiança e postura. Destaque a importância da autoconfiança na sedução. Como você adota essa confiança é a partir dessa primeira mentalidade que eu passei aqui para vocês da liberdade social, de foda-se o que os outros vão pensar da gente. Né? Para quem quiser explorar mais esse ponto, eu tenho uma aula sobre autoconfiança no curso Demolindo a Timidez. Vocês da mentoria têm acesso a ela. É, o segundo bônus que eu coloquei aqui é você encarar a sedução como uma batalha. E não uma batalha de eu contra ele, mas sim uma batalha no sentido de que não vai ser fácil. Nunca é fácil. E é principalmente aqueles caras que desistem no que se chama os shit tests. É normal. A mulher, principalmente nessas fases iniciais, não só do approach, mas do relacionamento, ela vai te testar, porque ela precisa saber se você é um guerreiro. Que quando a bomba estourar no colo dela ou no de vocês, você vai segurar a peteca. Você não vai ser o cara que vai correr para as montanhas como um fraco bitolado. Então, essa questão da batalha é para você assim, ó, se em algum momento você achar que, puta, que foda, por que que ela faz isso? Ou por que que ela tá fazendo isso? É porque é parte do processo. O guerreiro vai para a batalha e vai pisar, sujar, se sujar e vai ser foda e depois ele volta com os louros da vitória. Então é isso. Segundo arquétipo, o arquétipo do rei. Ok? Deixa eu ver aqui. É, o Igor falou que se você chega em todas as mulheres do mesmo círculo, você... Não, já sei que eu já li. Você pode chegar em todas, mas a partir... Ah, já li essa daqui também. Ok, o arquétipo do rei. O arquétipo do rei, descrito por Carl Jung, é uma representação simbólica do poder, autoridade e governança. A abordagem com base no arquétipo do rei enfoca valores como responsabilidade, integridade e liderança. Um aspecto fundamental do arquétipo do rei é o senso de propósito e responsabilidade. Ao entrar num relacionamento ou interação com essa mentalidade, o homem se concentra em criar um ambiente saudável e equilibrado para ambas as partes, ao invés de buscar o poder ou o controle sobre o outro. O objetivo é estabelecer uma conexão baseada na confiança, respeito e crescimento mútuo. Isso daqui, no que envolve a nós mesmos, antes de eu começar a falar sobre Belas Donzelas, isso daqui é, sem dúvida nenhuma, você ter o sentido de propósito na sua vida muito maior do que os relacionamentos e muito maior do que você mesmo. É aquela coisa do cara, como já diria Nietzsche, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E se você, evidente, vocês já estão avançados, né? Mas a gente sabe que a prioridade da vida do homem não deve ser a mulher. Não, jamais. No momento que você faz da mulher a prioridade na sua vida, ela te dá um pé na bunda. Por mais que algumas possam dizer que é isso que elas querem, mas essas são mulheres que não estão conectadas com a sua feminilidade, com as conexões saudáveis, e ela vai falar isso porque ela viu na revista do Politicamente Correto que se o homem não fizer da vida dele a prioridade, ele não é um homem para você. Deixa ela procurar um otário que vai fazer isso. Não vai ser a gente. Justamente porque o arquétipo do rei é esse cara que vai buscar um propósito muito maior que ele e que as suas conexões. Né? Então, isso fica bem claro. Mas no que quer dizer no sentido de
liderança, é, uma pessoa só vai seguir outra quando ela sente que ela se beneficia em seguir essa pessoa. Então, essa principalmente da questão da liderança, que é uma questão muito falada em diferentes perfis de sedução, de red pill, né? Do homem ser o líder e tal. É onde muitos homens acabam pecando porque eles viram autoritários. E é por isso que eu digo, se a mulher não vê benefício em seguir você, ela não vai te seguir. E por mais que você queira parecer o autoritário, não vai funcionar. O exemplo clássico que eu uso é aquele exemplo de se eu estou conversando com uma mina na balada, e aí ao invés de ficar tentando demonstrar o cara foda que eu sou, tentando impressionar ela, eu percebo que ela está com esses salto altos, mais conhecido como objetos de tortura feminino, e a cada 2 minutos da conversa ela faz assim. O homem que tem uma consciência externa, que inclusive requer para ser um arquétipo de rei, eu vou falar mais sobre isso. O homem que tem essa consciência externa percebe que essa mulher está com dores, e ela está desconfortável. E ele pode falar a baboseira que ele quiser naquele momento, pouco vai importar, porque ela não está nem prestando atenção. Nesse momento, a única coisa que ela pensa é: meus pés estão doendo. O rei, o líder, que tem essa consciência externa, pega ela pela mão e fala: esses sapatos devem estar te matando. Vamos sentar ali no sofá? Delicadamente, ele pega ela pela mão, vai até o sofá, sentam os dois, ele coloca a mão no joelho dela e fala: aonde paramos? Nesse momento, a bela donzela percebe: ó, quando eu sigo, quando eu sou liderada por esse cara, logo a minha vida melhora. E nossa, mas o que você está falando, Luiz? É só um sapato na noite e ela sentou. Sim, mas são nesses pequenos detalhes que ela começa a ver quem é esse cara. Quais são as atitudes? Agora você pode ter certeza que ela vai estar muito mais propensa a aceitar um convite para ir embora da balada com você, a ir para sua casa, o que quer que seja. Porque ela entende que ao seguir você, a vida dela fica melhor. E não quer dizer aqui que você tem que ter recursos financeiros, não é isso, porque justamente muitos desses caras são esses caras que pecam nesse exemplo que eu acabei de dizer. Eles estão mais preocupados em rodar o Rolex dele para impressionar a mulher. Então não tem nada a ver com isso, é você ser esse cara que entende. Isso, claro, requer que você entenda bastante de mulher, mas essa não é a aula para entender de mulher. E requer você agir, e agir com o benefício, com o bem dos outros em mente, não ser um líder autoritário. Continuando. Outro aspecto importante desse arquétipo, como eu falei, é a capacidade da liderança. Além disso, o arquétipo do rei também envolve a capacidade de estabelecer limites saudáveis. Isso significa reconhecer os próprios limites e respeitar os dos outros. Na sedução, isso se traduz em agir com autenticidade, expressar desejos e necessidades de forma clara e respeitar as escolhas e limitações das potenciais belas donzelas. Ao adotar essa postura, o indivíduo demonstra maturidade emocional e uma compreensão de valor de consentimento. Uma das outras grandes. Aqui eu vou destrinchar tudo isso daqui, porque tem muito ouro nesses parágrafos. Mas, primeiro, uma das grandes questões que o rei, você deve interpretar, e nesse sentido, eu até encorajo todos a ter um pouco dessa mentalidade de ator, e não é para você fingir nada, que eu quero dizer aqui. Mas é realmente assim, ó, como um rei se comporta? Se eu fosse um rei, se eu fosse o rei do Brasil, como que eu me comportaria? Eu não estaria, evidente, desrespeitando as pessoas à torta e à direita. Inclusive, já fazendo uma conexão com o primeiro ponto, se eu sou o rei, eu pouco me importo também se o que as pessoas estão pensando de mim. Mas, até um certo nível, é importante a pessoa se sentir que ela importa, que a opinião dela importa para você. E aqui é aquela clichê do Egito Antigo, talvez. Vocês já devem ter visto de o rei estava lá no trono dele,
e aí eram apresentados pessoas para basicamente divertir o rei, né? Entreter o rei. De repente eles faziam malabares, de repente eles contavam piada, inclusive nesses arquétipos, o comediante era o único que tinha permissão para brincar com o rei. Mas o rei era basicamente aquele cara que colocava o palco para as pessoas brilharem. O que eu quero dizer nesse sentido nas dinâmicas sociais? O rei é aquele cara que genuinamente está interessado nas outras pessoas. E ele está interessado nas outras pessoas também para ele adquirir cada vez mais conhecimento. Agora, quando você está interessado nas outras pessoas, é como se realmente você criasse o palco e deixasse a outra pessoa brilhar. Isso, meus amigos, é você fazer as perguntas certas, identificar quais são aqueles temas que a Bela Donzela, inclusive, gosta de falar. Então, por exemplo, imagina, eu já vi muitos encontros onde algo parecido acontece. Então, tá lá, o homem está falando com a mulher. Aí ele pergunta: Ah, mas e aí, você gosta de viajar? Randomicamente. Ela, sim, eu gosto de viajar. Recentemente eu fiz uma viagem para a África, onde eu fiz um trabalho voluntário, foi super legal. Fiquei lá cuidando das crianças e água potável, e é uma causa que realmente eu estou engajada. Aí o cara chega para ela e fala: Ah, mas que mais? Você já foi para a Europa? E é tipo, porra, meu irmão, ela acabou de te dar ouro de informação. E você completamente ignora o que ela falou e muda de assunto. Então, isso, parte de ser esse arquétipo do rei, é ter essa escuta muito atenta para justamente perceber quais são os aspectos que eu posso montar o palco para essa pessoa brilhar. E para quem que ela vai brilhar? Para você. Então, muitas vezes, ao invés de você ficar ali contando as suas histórias, seja esse cara, o entrevistador que faz essas perguntas de conexão. Claro, não perguntas do tipo para você montar um currículo no final da noite com essa mina. Não, mas do que ela gosta? O que ela já fez? Por que as experiências que ela teve fazem ela ter a opinião que ela tem hoje? Quais são os valores dessa mina? Quais são os princípios? Quais são os erros, os medos? Essas são perguntas muito mais interessantes do que do tipo: o que você estudou? Onde você nasceu? E essa mentalidade do rei de querer explorar as conexões e as pessoas, de montar o palco para os outros brilharem para você, é uma característica muito sedutora. Continuando no respeito dos limites, que isso daqui é crucial e é onde a maioria dos homens pecam. De não ter limites bem definidos e claros. E é claro, para você aplicar esses limites, primeiro você tem que tê-los. Então, quando você tem bem claro na sua cabeça o que você aceita, o que você não aceita, tolera, é quando, de repente, quando as belas donzelas, nesse caso, começam a cruzar esta linha, você. Pera. Sem nervosismo, sem ficar emocionado, porque esse é inclusive um erro dos caras. Não, porque minha namorada faz isso, faz isso, faz isso. A partir da segunda vez que ela apresentou um comportamento que você não deseja, agora esse virou o padrão do relacionamento. Uma vez que isso acontece, é uma exceção. Duas vezes, agora virou padrão. Então, todas as vezes, eu falo isso para os caras da minha mentoria, principalmente os caras que têm namorada. Ah, não, porque a minha namorada é isso, porque a minha namorada é aquilo outro. Eu falo, se você permitiu, você permitiu que isso aconteça. Se você permitiu que ela errasse uma vez e não corrigiu o erro dela, e ela voltou a fazer, já era. Agora aquilo virou padrão. Ela já entendeu que ela vai fazer aquilo e você vai aceitar. Então, como que você faz isso? E aqui eu até uso um exemplo meu. Foi até engraçado porque recentemente eu tive que fazer isso no meu relacionamento, né? Mas uma das coisas que eu não suporto, algo que eu não tolero, é que se a gente está conversando aqui, e principalmente se a conversa for um pouco mais acalorada, que você simplesmente vire as costas e vá embora. Eu não tolero isso. Não, não aceito. Quando isso acontece, o que fazer? Simplesmente, recentemente eu tive uma situação com a minha namorada, mas não foi tão.
grave, digamos assim, como eu tive com a minha ex-namorada. Então eu vou contar da minha ex-namorada. Mas a gente estava num evento de viagem, inclusive, e aí a gente teve uma discussão, ela pegou, virou as costas e foi andando. Eu já tinha essa mentalidade que eu tenho hoje. Eu cheguei assim, eu falei, ó, olha, uma das coisas que eu não tolero é isso que você acabou de fazer. Eu não tolero que, de maneira calma, sem nervosismo, sem ficar putinho, emocionado, tranquilo. Eu não tolero, né? Algo que realmente foge dos meus princípios se eu tô conversando com você e você vira as costas e completamente me ignora. Então, eu tô te dizendo isso porque essa é a primeira e a última vez que você faz isso comigo. Se você fizer isso outra vez comigo, nem se preocupe em voltar. Evidentemente que depois que você falar isso, você tem que cumprir com as suas palavras. Porque se depois ela voltar a fazer isso e você continuar com ela, aí ela sabe que você não tem valor nenhum, princípio nenhum. Mas é desta maneira que você coloca os seus limites. Então, se você tá, claro, e eu tô dizendo aqui, você vai colocar o seu limite numa mulher, de repente, que você já tá saindo algumas vezes. Se no primeiro encontro a mulher já começa a mostrar essas atitudes desrespeitosas, algo que foge do seu limite, já nem perca, nem gaste a sua palavra. Se no primeiro encontro ela já está se demonstrando essa mulher assim, é pior ainda de você aceitar e começar a criar sentimentos por ela e vai ficar ainda mais difícil depois de colocar esses limites. Então, isso também requer que você esteja disposto a deixar as mulheres irem embora da sua vida. Porque senão, se você for um cara carente, que as mulheres, você acaba comprometendo os seus limites porque de repente ela tem um rostinho bonito, porque ela transa gostoso, esquece, esquece. Ela vai fazer você de gato e sapato. Então, é necessário ter esses limites muito bem definidos e claros, e tome o seu tempo, porque isso realmente é um dos fatores mais importantes de um homem, de ter bem claro esses limites. E no momento que eles forem cruzados, dentro de um relacionamento, você deixa eles bem claro e fala, ó, essa é a primeira e a última vez que isso acontece. Depois, isso inclusive vai te salvar tempo, energia e estresse. Porque a partir do momento que você deixou claro para uma pessoa que você não tolera aquilo e ela volta a fazer, ela não tem respeito nenhum por você. E uma pessoa que não tem respeito nenhum não é uma pessoa que merece estar na sua vida. Colocar limites, uma das características mais importantes de um rei. Bônus desse arquétipo. O autoconhecimento e a sua autenticidade. Que você tem que, se você não tiver bem claro tudo isso que eu falei, é claro que você pode se sentir mal depois no relacionamento. Pô, mas isso aconteceu. Claro, você não tem padrão nenhum, você não tem tolerância, você não tem limite, tem que ter limite, tem que ter regra, as coisas têm que ter regra. E regra com você mesmo. Então, esse autoconhecimento é crucial para você incorporar esse arquétipo realmente preciso. A liderança, como eu falei para vocês, essa questão de saber como liderar, porque você não deve ser um cara autoritário, ela deve sempre ter bem claro que ela está se beneficiando ao te seguir, e a questão do palco, que é importantíssimo como um bom comunicador. Essa inclusive é o terceiro ponto que eu vou trazer aqui antes de passar para o próximo. É a sua comunicação eficaz. Explorar estratégias de comunicação na sedução, incluindo a capacidade de ouvir ativamente, demonstrar empatia e expressar claramente as intenções e desejos. E aqui eu deixo, se vocês tiverem é, a disponibilidade, a vontade de botar isso na prática, você pode, por exemplo, nas suas conversas, inclusive para evitar conflitos. Essa daqui é uma dica de Jordan Peterson. Se vocês não leram Jordan Peterson, leiam. Mas essa dica é principalmente de Jordan Peterson, que incorpora o arquétipo do rei e vai te servir muito para evitar conflitos de problemas de comunicação. Todas as vezes que você tiver numa conversa que pode parecer calorosa ou que tem o potencial de ser calorosa ou uma discussão, é crucial que você faça o seguinte formato de comunicação. A pessoa vai lá e fala tudo aquilo que ela fala, tudo que ela precisa falar. É importante que você pegue aquilo que ela falou, fale de volta para ela com as suas próprias palavras e ela precisa
ela precisa compactuar com aquilo que você está falando. Ela precisa concordar com aquilo que você está falando. E ao contrário, a mesma coisa. Você solta a sua sinfonia de ideias e ela precisa traduzir com as suas próprias palavras de volta para você e você precisa estar de acordo com o que ela falou. Porque grande parte das nossas discussões, grande parte, a maioria, na verdade, dos nossos desentendimentos são por erros de comunicação. E uma das coisas que o rei não é pobre na sua comunicação. Ele sabe dialogar, ele é um cara articulado, e então isso também vai incluir vocês lerem livros, verem vídeos de grandes comunicadores, seja brasileiros ou estrangeiros, não importa. Mas para dar uma dica na prática, para evitar conflitos, isso também não serve somente para relacionamentos, serve para um trabalho, para amizades, discussões familiares. Se você partir do princípio você soltou a sua ideia, eu falo, deixa eu ver se eu entendi. O que você quer dizer é, aí, bum, 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 a pessoa fala, não, não é isso que eu quis dizer. Ah, beleza, sim, é isso que eu quis dizer. Tá. Agora vocês têm um entendimento. A partir do entendimento, você depois solta a sua sinfonia de ideia. Características do rei. Continuando. Mago. O arquétipo do mago proposto por Carl Jung representa a sabedoria, o conhecimento profundo e a capacidade de transformação. Eu, inclusive, vou começar dizendo com uma frase que uma bela donzela uma vez disse para mim, que incorpora exatamente esse arquétipo. Uma vez eu estava com uma bela donzela e alguns anos atrás eu jogava pôquer, né? E essa bela donzela quis aprender como que funcionava, como que jogava pôquer. Ela precisava de saber que ela também queria jogar, tal. Peraí, o que o Igor falou? Eu já vi algo sobre fazer isso. Eu percebo que as pessoas acabam caindo no erro de repetir friamente o que foi dito, sem usar as próprias palavras, ou repetir o que a pessoa falou de forma que fique cansativo. Acho que são essas as duas principais falhas. Às vezes as pessoas acabam repetindo o que a outra falou de forma irônica e sarcástica, o que nunca é recomendado numa discussão. Mas continuando o que eu estava falando do mago, que representa sabedoria, conhecimento profundo e a capacidade de transformação, e como isso pode ser uma característica atrativa e sedutora. Continuando a história lá do poker, daí eu ensinei a menina a jogar poker. E eu sou um cara que eu tenho certa facilidade de ensinar as pessoas coisas que eu sei. E aí, esta bela donzela justamente me falou assim: eu acho tão incrível como você me ensina coisas sem me fazer sentir como uma idiota por não saber. Eu falei, eu acho que possivelmente é um dos melhores elogios que eu já recebi na minha vida. Na hora eu falei isso pra ela. Porque essa realmente, rapaziada, é uma das habilidades, principalmente quando se trata de belas donzelas, que os caras não têm paciência. Não tem paciência de ensinar as coisas para as mulheres. E aqui também requer uma comunicação eficaz, porque a maneira que você vai ensinar um homem algo não é a mesma maneira que a mulher vai aprender. Então, você muitas vezes vai precisar mudar o jeito que você fala para aquela informação chegar de melhor forma para ela. Agora, no que se refere ao mago, é claro que é o cara com muito conhecimento, sabedoria. Agora, se você não faz nada com esse conhecimento, com essa sabedoria, você vira um chato, né? Então, parte, principalmente nas conexões, nas dinâmicas sociais com as mulheres, é passar para frente esse conhecimento. Seja lá o que você faça, se você não é capaz seja lá o que você faça no sentido de trabalho, seja lá o que você faça, se você não é capaz de falar isso de forma entendível e com uma pitada de sedução e charme, isso é algo que você deveria começar fazendo agora. Uma dica que até eu acho interessante, eu acho que você já deve ter visto. Eu não vou lembrar o nome do cara, mas eu lembro que há um tempo atrás tinha um cara que fazia uns vídeos engraçados, que ele falava assim: a mulher perguntava para ele, mas o que que você faz de trabalho? Eu sou engenheiro químico do negócio da gasolina, bababá, e no final das contas ele era simplesmente o frentista do posto de gasolina. Mas isso é para mostrar que como ele pode, eu trago esse exemplo porque fica claro de como ele conseguia fazer qualquer coisa que fosse o trabalho ali de uma maneira interessante.
né? Então, isso é algo, primeiro, que você tem que ter muito bem claro que é sobre você, e segundo, como você passa esse conhecimento para frente, né? Principalmente sem fazer as pessoas se sentirem estúpidas e idiotas por não saber. Na sedução, o arquétipo do mago pode ser interpretado como a habilidade de dominar e utilizar o conhecimento para conquistar e encantar outras pessoas. Isso daqui é o que eu, em diferentes cursos e vídeos, falo sobre o homem 3D, né? Se você é um cara que não tem profundidade nenhuma e só consegue falar sobre os mesmos temas, você é o cara que provavelmente as mulheres vão embora depois de 2 semanas. E depois de 2 semanas você não é um cara mais interessante. Você não tem profundidade de conhecimento. E profundidade de conhecimento não quer dizer você ser o especialista em vários temas, mas é pelo menos você ter a curiosidade. Então, por exemplo, se você tem a curiosidade, qualquer que seja o tema apresentado, você vai perguntar, você vai se interessar, você vai saber, e com isso você vai adquirindo conhecimento. Por exemplo, que eu falei quando eu comecei a aula aqui falando quais são os 3 medos que nós todos nascemos. Sinceramente, o que essa informação vai fazer de diferença na sua vida? Nenhuma. Mas não é uma informação interessante de saber? E como essa, eu tenho várias. Que simplesmente durante uma conversa eu solto elas porque são coisas que eu sei e são interessantes, são coisas que fazem conversas, E esses são os aspectos do mago de conhecimento. Então, estude, inclusive, né? O mago é um símbolo de poder da mente e da capacidade de influenciar os outros por meio da sua comunicação persuasiva. Um aspecto importante do arquétipo do mago na sedução é o domínio da linguagem e da comunicação. O mago sabe usar as palavras de forma precisa e persuasiva para criar uma conexão emocional com o outro. Ele entende a importância da empatia e da escuta ativa, sendo capaz de se adaptar às necessidades e desejos da pessoa que está sendo seduzida. Esse parágrafo aqui que eu escrevi, inclusive, engloba um Reels que eu coloquei semana passada, aonde eu falo de como se conectar com as belas donzelas. Quem viu, eu vou falar brevemente, mas é basicamente assim: 5 aspectos que você gosta numa mulher, não sexuais. Tome o tempo que for e escreva no papel. Quais são os 5 aspectos que você gosta numa mulher? Então, por exemplo, um que eu gosto é o senso de humor. No momento que essa mulher me apresenta que ela tem senso de humor, que ela sabe rir, que ela não é uma pessoa que eu vou fazer uma piada e vai ficar com carinha fechada, carinha de cu, né? Eu logo falo para ela que eu gosto disso. Então, o exemplo, eu fiz uma piada aqui e ela, imagina, eu falo assim, não, essa água, essa garrafa verde é tão ridícula que parece grama, sei lá. Ela, nossa, verdade, não somente parece grama, como parece o símbolo do Palmeiras. Sei lá, é um exemplo. Você entendeu que ela pegou minha piada e aumentou? Eu falo pra ela isso, eu falo, pô, que da hora que você é uma mina que aumenta as piadas, que você não é uma mina chata, que você é leve, que você dá risada. Bum, assim se formou uma conexão. Então, a conexão é nada mais você ter bem claro aquilo que você gosta e no momento que é apresentado para você, você fala para ela. Para isso, requer que você tenha uma escuta ativa, você preste atenção e que você tenha uma empatia. Porque, por exemplo, uma das características que você pode encontrar nas mulheres são muitas vezes características que você tem dentro de você. Então, sei lá, se de repente você é um cara, vamos dizer aqui que você é um cara um pouco. Vamos dizer que você é um cara disciplinado. Que você é disciplinado, por exemplo, com o seu trabalho. No momento que a mulher fala que não, é porque eu estudei muito e fui promovida. Porra, mano, dá parabéns pra essa mulher, fala o tanto que ela é foda e depois traga aspectos seus. Outra vez criando essa conexão. E como o exemplo anterior que eu falei do senso de humor, eu falando alguma coisa, ela se conectando, né? Ela agregando e eu me conectando depois. Mas pode ser ao contrário também. Ela pode me dar uma informação, eu falar porque eu gosto dessa informação que ela me deu e dizer algo sobre mim. Porque daí ela entende que eu entendo ela. E no final das contas, é isso que as mulheres querem, meus amigos. As mulheres querem se sentir entendidas. É só isso. É só isso. Bom, continuando.
Além disso, o mago também representa a capacidade de ler e compreender os sinais não verbais. Isso, para nós homens, principalmente se você não quer se fuder nos relacionamentos, você precisa saber essas paradas. Ler e compreender os sinais não verbais, como expressões faciais, linguagem corporal, tom de voz. O homem que é capaz de interpretar esses sinais e ajustar a sua abordagem de acordo, cria uma atmosfera de confiança e atração. O exemplo que eu estava falando anteriormente, por exemplo, se o cara tá lá vendo a mina no salto alto, de a cada 2 minutos mudando de peso, ele sabe ler ali e ele sabe agir de um lugar de compreensão. E isso também requer, por exemplo, você, de repente, numa conversa com uma bela donzela, é, quando ela pode apresentar aspectos de, por exemplo, passivo-agressivo. Quem não sabe o que é isso, tem uma aula também na mentoria lá no Universidade CMMI, tem uma aula que eu falo só sobre isso. Que é uma passivo-agressiva, muitos homens não têm puta ideia do que é isso. E isso é algo que vai nos devorando por dentro durante meses ou anos. Mas só para dar um exemplo do que é esse comportamento passivo-agressivo, de repente, imagina que a sua ex-namorada é, de repente, do Rio de Janeiro. E por alguma razão, a sua namorada atual, ela encana com essa ex-namorada. E aí, de repente, ela encana tanto que simplesmente ouvir a palavra Rio de Janeiro já gera gatilhos dentro dela. E aí você fala, não, eu vou passar o feriado com meus amigos. Não, imagina que você fala assim pra ela, não, vamos passar o feriado no Rio de Janeiro? Aí ela fala pra você, eu já até sei porque você quer ir no Rio de Janeiro. Você vai conhecer, vai encontrar com outras pessoas. Isso é um comportamento passivo-agressivo. Porque você não pode, digamos, dizer, você está fazendo isso porque é passivo, e ela sempre tem a possibilidade de falar, não, não é isso que eu quero falar, eu só estou falando isso, né? Ela sempre tem a permissão para fazer isso. E com o tempo isso vai te devorando. Então você reconhecer esses comportamentos requer você ser esse cara, o mago, que entende as expressões faciais, que entende a linguagem corporal, que entende as dinâmicas que muitas vezes elas vão querer trazer para você. O que, inclusive, pode ser os cheat tests. Se uma mulher começa a fazer muito cheat test com você, o cara pode ter uma reação de tipo, puta, essa mina tá enchendo meu saco. E não, mano, ela justamente está interessada em você. Então, a melhor maneira de interpretar isso, pelo jargão da comunidade sedutora, existem duas maneiras de você passar um cheat test. Ou você simplesmente passa, ou você simplesmente ignora, né? Porque você não perde nem o seu tempo. Já trazendo, inclusive, mentalidades do arquétipo do rei. Para que eu vou ficar me explicando aqui? Você acha que o rei precisa ficar se explicando para alguém? Não, você simplesmente ignora. É, Além disso, o mago representa a capacidade de ler. Esse aqui eu já li, peraí. Então, o próximo. Além disso, o mago reconhece a importância do desenvolvimento pessoal contínuo. Ele sempre busca conhecimento, aprimorando suas habilidades e expandindo seus horizontes. Esse aspecto do mago pode ser aplicado na sedução, pois ele sempre está aprendendo sobre psicologia humana, o comportamento social e as dinâmicas de relacionamento. Isso o torna uma pessoa interessante e cativante, capaz de envolver os outros em conversas estimulantes e significativas. O contraponto que eu sou obrigado a fazer aqui, que em outras aulas que eu fiz sobre esse tema, eu sempre trago a sombra do arquétipo, que é os aspectos ruins que você pode acabar desenvolvendo se você tem esse arquétipo muito forte dentro de você. Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui antes de concluir o pensamento. A pessoa associa coisas. A pessoa associa coisas a pessoas, né? Sim. Lembro das vezes que me chamavam de reativo ou de passivo-agressivo. Também acho que me falta a leitura do comportamento com as pessoas que o mago tem. Exato. A parada de passivo-agressivo para nós homens é uma das atitudes mais repudiantes e mais escrotas que você pode ter. E tem homem que tem isso. Eu te digo porque eu morei com um cara que era assim. Na faculdade tinha um cara que morava comigo lá que eu era um cara um pouco mais bagunçado na casa.
E ao invés de ele chegar para mim e falar, por exemplo, ô Luiz, você pode lavar os pratos, por favor? Ele ficava, nossa, é porque hoje eu cheguei cansado do trabalho, tava super cansado e tava a louça toda suja e eu tive que lavar a louça. E tipo assim, eu sei que você tá. Por que você não chega pra mim e fala como um homem de verdade e fala, porra, você pode limpar os pratos em vez de ficar fazendo esse joguinho de passivo-agressivo? Isso é coisa de mulher, né? Isso é uma característica feminina. O homem, por isso que eu falo, o homem pode ter isso, mas é uma característica majoritariamente feminina, porque a agressividade do homem não precisa ser passiva, né? O homem é de agressivo, ele vai. Então essa passividade é uma característica é fraca. É o cara que tem inclusive medo de confronto, que daí não tem o arquétipo do guerreiro dentro dele. O cara que é o guerreiro não tem medo de confronto. Ó, o bagulho é o seguinte: você deixou os pratos sujos, você pode limpar? Eu não vou ficar chegando no trabalho todos os dias e ficar limpando a louça que você deixou suja. Isso é o cara de atitude que vai e fala como as coisas têm que ser. Voltando porque eu estava falando da sombra, em outras aulas, inclusive se vocês, a galera da mentoria, tem uma aula lá sobre arquétipos masculinos. A aula chama só arquétipos masculinos. E eu falo sobre a sombra de todos esses arquétipos que eu estou trazendo aqui. Eu vou trazer o arquétipo, a sombra do mago, porque esse, na verdade, é algo que muitos homens possuem, principalmente aqueles homens que são mais analíticos, aqueles que trabalham com exatas, que acaba analisando tudo demais, né? Esses arquétipos aqui, normalmente, eu até colocaria em profissões, mas engenheiros, médicos, pessoas de exatas têm esse arquétipo muito forte dentro deles, porque o mago é esse cara que consegue ver tudo como se fosse de cima, como peças, e ele entende como as coisas funcionam, como colocando certas coisas juntas podem funcionar de maneira melhor. E o que acontece é que ele acaba ficando muito analítico nos seus relacionamentos. Ah, mas você fez isso porque você fez aquilo outro. Não, mas aquela vez você falou isso, mas depois você está falando isso. E ele acaba esquecendo que as mulheres, elas são na sintonia, na energia do emocional. E o cara que fica bitolado, tentando achar uma lógica para tudo, ele vira louco. Inclusive, eu tive até semana passada, né? Então, até ia ver se ele estava aqui na sala fazendo a mentoria, mas o cara me trouxe uma situação aonde ele teve um relacionamento super tóxico com a mina lá, e foi uma merda, a mina traiu ele traiu a mina, foi uma confusão do caralho. E aí ele ficava, nas nossas primeiras conversas na mentoria, querendo entender a lógica de tudo isso. Eu falava, mano, primeiro de tudo você tem que entender que as mulheres, elas são emocionais. E você tentar entender tudo de forma lógica, você nunca vai chegar num resultado, e principalmente numa resposta satisfatória. Então, às vezes você simplesmente tem que entender que as coisas são como elas são, que as pessoas vão fazer as coisas, principalmente nesse sentido, as mulheres, porque elas são movidas por emoção. E emoção não é uma coisa que, do nada eu tô feliz ou do nada eu tô triste. Não, essas emoções vêm e vão, e não tem como a gente prever muito isso. Então, eu trago esse ponto porque se o cara acaba sendo muito analítico, também nas fases de approach, por que meus approaches não estão dando certo? Não, foque na emoção nesse sentido, porque você vai ter um entendimento muito melhor. Todas as vezes que você ficar se parando para pensar muito lógico, muito racional nessas dinâmicas interpessoais, esquece, esquece. Né? Continuando. Em resumo, o arquétipo do mago pode ser aplicado nas dinâmicas sociais e na sedução por meio da comunicação persuasiva, da habilidade de interpretar os sinais não verbais, da autenticidade e do desenvolvimento pessoal contínuo também. É, uma das características também que você pode trabalhar com um mago nesse sentido de você perguntar. Então, sempre que você tiver na dúvida, pergunte para a mulher nesse sentido. E é tipo assim, o que que pega? É desse jeito. O que que tá acontecendo? Fala. Tá nervosa? Aconteceu alguma coisa? A gente tem que ser esse cara. Porque muitas vezes os caras acabam. Ah, ela tá assim, eu não vou falar nada. Não, elas querem que a gente fale com elas. Elas querem que a gente pergunte. Né? Então, isso também vai te salvar para ter relacionamentos mais saudáveis.
E é assim, na verdade, que você vai aprendendo cada vez mais também, né? Que daí você não precisa ficar perguntando, você bate o olho e você lê. Eu até tive uma conversa com a minha namorada hoje sobre isso também. A gente teve uma situação que ela falou uma coisa, mas eu sabia que ela queria dizer outra coisa com aquilo. É. Ela falou uma parada pra mim, eu falei assim: você sabe que você não me engana, né? Você sabe que eu não vou, eu sei que você não quer dizer isso. E ela fala, que ela falou, então fala o que você acha que eu queria dizer. Eu falei e ela ficou em choque. Porque você tem que entender essas dinâmicas. Claro que depois que você conhece uma mulher por muito tempo, fica mais fácil essa leitura. Mas, de maneira geral, elas vão ser 99,9% semelhantes, né? Então, se você conhece bem a fundo, é um conhecimento que você vai poder aplicar em todas. Continuando o nosso último arquétipo, o arquétipo do amante. O arquétipo do amante proposto por Carl Jung representa a energia apaixonada, sensual e emocional dentro de nós. E é aqui aonde o bitolado Red Pill fica. Ah, mano, mas você tem que ser um polo masculino, mano. Não pode ser polo feminino. Parece um energúmeno falando essas merdas. Claro que você não vai ser o cara que vai chegar despejando as suas emoções, que você vai vomitar as suas fraquezas, não é isso. Mas quando se refere, principalmente no sentido de apaixonado, e emocional, é o seguinte. Essa é uma pergunta que muitas vezes as mulheres já me fizeram, ou principalmente em entrevista de podcast, as pessoas sempre acabam perguntando isso para mim, que é, mas Luiz, você já esteve ou já esteve apaixonado? E eu falo, claro, eu me apaixono todos os dias. No momento que eu vejo uma bela donzela e eu sinto uma vontade forte dentro de mim para falar com ela, eu tô apaixonado por ela. Então você começa a perceber que a minha descrição da palavra apaixonado é diferente do que a maioria de pessoas que falaria, ai, meu amor, vem aqui comigo, você é tudo pra mim. Não, não é isso. E da mesma maneira que eu me apaixonei em 5 segundos por essa mulher, eu me desapaixono em outros 5 segundos. Mas o ponto é que você vive a sua vida de maneira apaixonada. Então, por exemplo, isso é uma das características, inclusive, muito sedutoras que entra no arquétipo do amante. É simplesmente um cara que fica animado, um cara feliz, que cria uma energia positiva naquele ambiente. E isso é tão simples como, de repente, você está com seus amigos e vocês falam, vamos pedir o quê? E você já começa, vamos pedir pizza, pizza, oh yes, baby, baby, pizza, vamos comer pizza, vamos, pizza é melhor, pizza, pizza. Tão simples quanto isso. Ou o cara que fala assim, vamos fazer uma viagem, vamos para onde? Vamos para praia. Praia é a melhor coisa que tem. Vamos para praia. Nossa, já estou me imaginando pulando no mar, tomando uma caipirinha na areia. Meu Deus, praia é bom demais. Isso é um cara apaixonado. Isso é um cara carismático, um cara que contagia as pessoas com a sua energia. Um cara que fica, pede aí, pode pedir pizza, pode pedir hambúrguer. Vamos viajar? Vamos viajar, tanto faz. Esse não tem graça, né? Esse não é um cara que tá apaixonado, que tem vida, que tem energia dentro dele. O amante tem essa característica, que inclusive essas emoções são expostas nesses momentos, das preferências do que ele gosta, do que ele não gosta. Inclusive na forma negativa, eu até diria para você que é sedutora. Aqui, inclusive, compartilho para vocês uma das minhas frasezinhas que eu sempre uso. Mas sempre que algo me frustra, por exemplo, eu tô com o dedo rompido aqui, né? Aí, semana passada, eu fui no médico para ele fazer o curativo, retrocar o curativo. E aí, quando eu cheguei lá, o médico não tava. E aí, a assistente dele falou para mim que ele não tava, né? Então, eu cheguei lá e falei, vim aqui fazer o curativo. Ela falou, o médico não tá. Aí, o que que eu falei? Não me diga isso! Não! Simples assim, mas tipo, uma coisa besta, mas você coloca emoção. E a pessoa acaba, tipo,
se contagiando por aquilo. Porque claramente não é que meu dia acabou porque o médico não está ali para curar fazer meu curativo. Mas simplesmente o fato de eu fazer como se fosse aquele pequeno problema de forma sarcástica e irônica, algo enorme, você contagia as pessoas com isso. Então, isso é um dos arquétipos do amante, que é um cara que as pessoas gostam de estar do lado porque ele tem essa energia contagiante e é sensual. Continuando. Na sedução, o arquétipo do amante pode ser expresso através da busca pelo prazer, da conexão íntima e da expressão emocional. O indivíduo que incorpora esse arquétipo geralmente é apaixonado, carismático e capaz de despertar um intenso desejo nos outros. Então, isso também requer. O arquétipo do amante é aquele cara que vai, por exemplo, muitas vezes ser o cara que proporciona experiências, que vai atrás de experiências. É o cara que, inclusive, pensa fora da caixa, diferente daquelas categorias ou arquétipos mais rígidos. A confiança, liderança, é, conhecimento de leitura da mulher. O amante é aquele cara que, por exemplo, e aí que eu digo sobre mim mesmo, eu sou um cara que gosto dessas experiências. Então, por exemplo, eu vou buscar um restaurante tailandês que tem um pad thai especial, porque eu quero ter aquela experiência, daquele sabor. E isso, você trazer isso para o mundo das conexões com as mulheres, é a mulher, aquele cara que faz as mulheres, nossa, ele me faz viver a vida. E outra vez, isso não é necessário você ter muito dinheiro, porque você chega para ela e faz um piquenique no parque. E no meio do piquenique do parque, você fala assim, gata, pera, fica em silêncio. Olha esses passarinhos cantando, se isso não é lindo! Por mais patético e bobo que possa ser, é um cara que vive as experiências. Isso pode ser feito através de uma viagem, pode ser feito através de um filme, de uma comida, de música. O cara que de repente tocou a música que ele gosta, ele começa a dançar, ele puxa a mina para dançar. Porque ele é um cara apaixonante, ele gosta da sua própria companhia e outra vez isso é contagiante para as belas donzelas. É um cara que está em busca de prazeres. O homem que incorpora o arquétipo do amante na sedução é alguém que valoriza e celebra a sensualidade, tanto em si mesmo quanto nos outros. Ele busca criar uma atmosfera de romance e intimidade, estimulando a atração e o interesse por meio do olhar, do toque, da linguagem corporal e da comunicação emocional. A comunicação emocional, outra vez, não é o ponto de você chegar e vomitar seus sentimentos. O simples fato de você falar que você gosta da pessoa, ou daquela característica da pessoa, você querendo ou não, já está compartilhando as suas emoções. E é aquela coisa também que eu falo sobre a vulnerabilidade e a confiança que você pode ter nisso. Esse, inclusive, eu não vou me aprofundar muito. Se você quer se aprofundar nesse ponto, leia o livro Mark Manson, Models. Mark Manson é o cara do livro. Deixa eu ver se eu tenho aqui no livro agora. Não, tá aqui. Que é o livro da Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Luizão, como ativar tais arquétipos? Como conectar com aquele que você gostou? Boa pergunta, eu vou responder daqui a pouco. É, Mas leia esse livro, inclusive, Mark Manson, Models, é um livro muito bom que ele fala sobre a vulnerabilidade, sobre a conexão e a confiança através dela. Mas é isso, de maneira resumida, no momento que você fala para uma mulher que você gosta dela, ou que você gostou de algo dela, você está se colocando vulnerável. Porém, se você faz isso de forma confiante, de valor, é o que vai conectar. Porque uma coisa, e a analogia que eu sempre faço é a analogia do trem. Você tem que ser o trem que está saindo da estação. O que isso quer dizer? Você não vai ser aquele, olha só, eu gosto de você e eu vou ficar aqui gostando de você no meu lugar parado. Não. Eu gosto de você, mas se não for recíproco, esse trem está indo para a próxima estação. Então, ou você entra no bonde, ou ele vai para outra estação. E nessa estação significa outra bela donzela. Então, aí é quando você coloca as suas emoções e as suas vulnerabilidades de forma confiante. Que é tipo assim, ó, eu gosto de você, eu gosto dessa parada com você, mas se não for recíproco, eu vou embora, eu vou embora. Então, é saber usar o amante da maneira calibrada, porque o amante também, a sombra do amante, é esse cara que vai em busca de prazeres, de emoções e se perde nelas, Se perde em vícios,
se perde em relacionamentos e deixa de priorizar a si mesmo, seu trabalho. Então, não seja esse cara. Peraí. A expressão do arquétipo do amante nas dinâmicas sociais também envolve uma conexão profunda com as suas próprias emoções e com as emoções dos outros. É uma capacidade de sintonizar-se com a necessidade e os desejos do parceiro em potencial. Isso daqui também é a mentalidade que eu falo sobre a sexualidade até mesmo. Porque muitos aí podem acreditar que as mulheres, por exemplo, não gostam tanto de sexo como nós homens. Meu amigo, se você tá nessa ideia, você tem muito a aprender. Quando você entende que elas têm a mesma vontade, se não mais que nós, de transar, você também não fica se esforçando demais. Você entende que é só você fazer essa dinâmica, aonde você só precisa despertar algo que é natural dentro dela. Que você não precisa ficar levando para 3, 4 encontros, mostrando que você é o Shed de VSM alto. Não. Se você souber que ela tem essas necessidades e souber brincar com elas, é o que basta. Então, esse é o cara que vai ser, sem dúvida nenhuma, o cara desenrolado. O cara que numa conversa vai saber causar tensão sexual, que não vai ficar com medinho de mostrar as suas intenções, que pode ser, às vezes, assim, mas se eu pedir o Instagram dela, se eu pedir o telefone dela, o que que ela vai achar de mim? Que você está interessado nela. E você está interessado nela. Então, não é o cara que vai ficar com esse medo. E vai ser o cara que está disposto a sempre partir para o próximo passo. Seja chamar ela para sair, seja escalar no toque, seja dar um beijo nela, seja chamar ela para sua casa, seja chamar ela para ir para o seu quarto, seja tirar a roupa dela, seja depois de que vocês transaram, chamar ela para um segundo encontro. É o cara que ele vai atrás dos seus prazeres. E não tem nada de errado, você não está sendo carente. Desde que você faça dessa forma que eu estou falando, de forma confiante e sedutora. É importante ter é importante ter em mente que a sedução não é apenas sobre o ato de conquistar alguém, mas também sobre o desenvolvimento de um relacionamento saudável e duradouro. Porque o que no final das contas, se você ficar ali bitolado, é, somente seduzindo, 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 você vai criar sempre relacionamentos superficiais e, no final das contas, conexão nenhuma. Então, parte de ser esse amante não é só chegar e levar mulheres para a cama e transar com todas elas, mas é principalmente a qualidade de conexão que você tem. Um dos parâmetros que eu, com o tempo, acabei criando de forma natural, porque isso foi algo que as mulheres com frequência me diziam. No começo eu achava, pô, se elas estão falando tudo isso daí para mim, é porque elas estão tentando me enganar. Mas com o tempo, se todas as mulheres falam isso para mim, eu falo, peraí, eu devo estar fazendo alguma coisa de especial aqui. E o que é que essas mulheres me perguntavam? Ou me perguntavam não, me falavam constantemente. Depois de um tempo, quando eu comecei a sair com muitas mulheres, constantemente elas me falavam a seguinte frase: Nossa, eu nunca contei isso pra ninguém. Ou, a gente acabou de se conhecer, por que que eu tô falando isso pra você? E aí, quando eu ouvi essas duas frases das minas, eu ficava, mano, essas minas devem falar isso pra todos os caras e, tipo, pra cima de mim. Mas com o tempo, é, muitas falando isso e com a profundeza das informações que elas me davam, falei, olha só, tem alguma coisa que eu tô fazendo de especial aqui, de diferente. E é realmente nesse sentido de me conectar com as emoções dela. De entender e principalmente não julgar. O não julgamento que eu quero dizer, não quer dizer que a mina vai me contar as coisas mais cabeludas da vida dela e eu não vou, não, mas eu não tenho nenhum problema em namorar com ela. Não, não é isso. É o ponto simplesmente naquela conversa que ela pode me contar as coisas mais cabeludas e eu não vou ficar fazendo julgamento de valor dela naquele momento, porque justamente eu quero que ela me compartilhe essas informações. Eu quero que ela me conte tudo isso para eu ter essas informações na minha cabeça. Então, quando a mina, por exemplo, tá me falando de que ela talvez fez as maiores putarias possíveis e inimagináveis, eu não vou ficar, ui, sério que você é uma mulher que faz isso? Cara chato, mano. Não, troca, você não precisa transar com ela no final da noite, mas troca ideia. Eu tenho certeza que você vai aprender uma coisa ou outra que vai te ajudar depois, lá na frente, com a bela donzela que talvez se encaixe nos seus padrões. É, Era mais ou menos isso que eu tinha para hoje, rapaziada. Aula sobre arquétipos.
Vou agora começar a responder perguntas, e se vocês tiverem perguntas e questões aí e quiserem abrir no microfone, podem fazer. Mas para responder a pergunta do Leandro, Luizão, e como ativar tais arquétipos, como conectar com aqueles que você gostou? Alguns pontos sobre isso. Na verdade, você deve ter todos dentro de você. Esses quatro você deve ter todos. Você pode ter gostado de um mais ou outros, e nesse sentido eu julgaria que o que você chama de gostou é que você se sentiu conectado de forma natural, porque todos nós vamos ter alguns mais fortes dentro de nós do que outros. Eu, por exemplo, tenho muito forte o amante dentro de mim. Eu sou um cara. Normalmente, pessoas que são mais artísticas têm esse arquétipo forte dentro de você. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter esse cara mago dentro de mim, que é um cara mais analítico. Então, primeiro de tudo, como você se conecta com eles, é você entender exatamente o que eles são. Aqui eu trouxe bastante pontos que tem a ver com a sedução. Mas assista a minha aula na mentoria só sobre arquétipos, que daí eu falo o que eles representam no seu trabalho, a sombra deles. Agora, desses pontos que eu trouxe aqui, você tem que se autoanalisar e ver o que cada um faz sentido para você ou você precisa trabalhar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. O guerreiro. Você é um cara disciplinado? Você tá ali, né, focado nos seus planos e indo atrás? Se não, é um aspecto que você tem que, não só para se envolver com mulheres, mas para você mesmo. Ou de repente você se pega nas interações com as mulheres, aonde você acaba deixando elas tomarem muitas atitudes. Por exemplo, as coisas ficam muito na mão delas. Por exemplo, você é um cara que ao invés de chegar para a gata e falar, vamos sair na sexta-feira nesse bar, bababá, você fala para ela, o que que você quer fazer? Se você é esse cara, você não tem o rei dentro de você, porque o rei é líder. O rei é o cara que vai propor os planos e vai fazer acontecer. Então, você tem que fazer essa autoanálise, da onde você peca e de o que você precisa trabalhar dentro de você. E principalmente do que você pode realçar dentro de você, que são as suas características naturais. Por exemplo, se você é um cara que tem, de repente, um conhecimento, que é um mago dentro de você, trabalhe na sua comunicação para explicar de forma sedutora e charmosa aquilo que você faz. Então, teria que falar mais a fundo com você para saber, mas é mais ou menos isso. É a síndrome do Casanova ou do síndrome do Dom Juan? Esse, inclusive, também são arquétipos, que Carl Jung também fala sobre isso. Mas o cara que às vezes tem esses aspectos, principalmente muito fortes, é o cara que tem muitos relacionamentos, mas não tem conexão nenhuma. E, inclusive, é o cara que eu chamo que fica bitolado de sedução, porque ele fica viciado nessas fases iniciais da conquista. Que não tem nada de errado também, desde que você não engane ninguém e não engane a si mesmo. Mas isso eu digo que se você ficar muito tempo nessa pegada aí, é até mesmo prejudicial, porque você acaba se perdendo nesse processo. Porque o cara, quando tem a síndrome do Casanova, do Dom Juan, ele não vai ser autêntico mais. Ele vai falar aquilo que ele acredita, e muitas vezes ele, por experiência, ele sabe que é o que funciona. Ele vai falar aquilo que ele acredita que vai fazer a mulher dormir com ele no final das contas. E ele vai dormir com muitas mulheres, sem dúvida nenhuma. Mas o problema é que ele, nesse caminho, ele perde a noção de identidade, ele perde a noção de quem é ele.